Alice, rapaz. Sua danada, saia do celular. Viu que eu vou dizer à sua mãe. Bora, Van Vidal. Manda aí o convite, que eu não tô vendo. Eu te enviei a solicitação aí. Olha aí se chegou agora. Ei! Como é que você tá, menino? Chega, eu vou me ajeitar aqui na cadeira. Menino, você não vai acreditar. Hum, Peraí. Olha, já volto. Peraí. Defeito técnico. Peraí. olha lá. Vanessa, cara, já foi pra vivência, já foi pra Festival do BE, já fez foi coisa. Aluna liga aí, pessoa tão incrível, esperar. Deixei meu filho fora de casa, Samir. Tranquei a porta. Aí eu entrei a tocar a campainha. Pé! Seria- Ai, gente, que emoção! Bé! Não esperava outra coisa de você. Ai, gente, olha. E eu? Quando que eu me imaginei aqui Como é que foi a semana? numa live com o Samir? Assistiu, O quê? assistiu a Semana da Verdade? Toda. É, Toda. menino. E eu tinha perdido o toque, né, com a Tati no dia, mas assisti 2 dias depois e posso falar, bateu fundo demais também, Sami. Como eu me identifiquei ali, eu coloquei lá nos comentários em várias questões dela, principalmente ligada a merecimento, mãe, sexualidade, mas ligado a essa questão mesmo, né, de tentar ser cuidadora do outro, tudo aquilo que a gente já fala no BE. Sim. Mas quando a gente escuta com um novo olhar, assim, a gente fala assim, meu Deus, a gente faz parte desse todo É. mesmo e demais, demais. Quanto é A bom Tati estar fantástica. treinando, né? Por mais que vocês tenham conteúdos lá sempre, mas os toques, principalmente, são os que eu mais gosto, assim. São conteúdos que eu iria adorar ver. Tati foi o 21º que tem lá. Eu ia adorar ver histórias de outras pessoas, né, cara? O que é que as outras pessoas sentem, porque é onde a gente fica. Ninguém tá dizendo isso, ninguém quer abrir o jogo. E quando você encontra alguém de forma esporádica, socialmente, ninguém vai chegar ali e vai abrir sua vida para você. A pessoa está muito mais ali preocupada em te julgar do que te escutar. E muito Com certeza. escolher, né? Então a internet trouxe isso aqui e eu acho fantástico. Eu tenho uma notícia para te dar. Que eu recebi. Fale. Quer receber agora ou no final? Eu recebo. Agora, depois do BE, tudo eu falo, eu recebo. Manda. Boa. Hoje é 7. O 7 é o quê? O que é que significa o 7? Você que é a rainha da. Autoconhecimento, carta da evolução, direção evolutiva. É um número da fé, mas é um número que a pessoa tem que ter muita autoconfiança. É? Buscar aprofundamento, né? Se aperfeiçoar, mas não negar a vitória, ir de cabeça erguida, se jogar. Então não negue a sua vitória, porque você ganhou o concurso de depoimentos. Eu recebo! Levante o meu troféu, minha filha. Caraca! Você ganhou um par de ingressos para o festival do BE do final do ano, de 9 a 12 de dezembro, na Praia do Forte. Eu vou com o Yuri! Yuri vai comigo! Pronto, Yuri, cara, Sami, Yuri te adora. Ele olha, vai comigo também. então já pode preparar sua mala, já pode comprar, a gente já vai comprar suas passagens, já me mande tudo lá para a equipe, para a gente providenciar sua hospedagem, reservar tudo para você, que você vai Que vai! ser rainha convidada especial do BR. Ganhadora, primeiro lugar, você, Vanessa. E quando eu recebi isso, lógico que eu amei todos os depoimentos, mas assim, qualquer um eu iria dizer isso aqui. Mas você é uma pessoa antiga, você é uma pessoa da casa, e você é uma menina que tem energia. Então você, quando canaliza essa energia para a sua verdade, para o amor, para o que realmente você está sentindo, não tem como você não passar fielmente a quem está te ouvindo. E é por isso que você recebeu Ai, votos que todo mundo. E você ganhou. Olha isso. universo! Gente, se joga no BE, gente!
Para quem não sabe, existiu um concurso de depoimentos que a gente fez. Recebemos 61 vídeos, selecionamos 15 e jogamos para a galera votar. E os 5 primeiros iam ganhar prêmios. O primeiro, eu vou anunciar todos hoje aqui, tá? Vou chamar todos aqui. Se eles estiverem aí, o primeiro lugar iria ganhar, né? No caso, Vanessa, um par de ingressos com tudo pago, hospedagem, alimentação, passagem, tudo para o festival do final do ano. Esse ano vai estar incrível, porque vai ter, fé em Deus, todo mundo vacinado, vão ter pelo menos 4 palestrantes surpresas, já estão confirmados. Não vai ser só eu, vai ser um negócio muito maior, vai ser mais longo também. Então, assim, vai estar, ó, daquele jeito, padrão BR, e você vai estar lá na primeira fila. Eu vou te abraçar de novo, porque ano passado você... E foi demais. Posso chamar Yuri aqui? Claro, chama ele aí. Yuri! Yuri! Acho que ele foi pro banho, que ele veio da capoeira. Peraí. Meu filho! Olha que demais. Ah, Samir, tá no chuveiro, Samir, tá ensaboado. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Assim, no dia 24 de junho, agora, final do mês, Shirley vem com a Ilha pra ficar na casa de Ayana e a gente vai se encontrar aqui no Rio de Janeiro. Né? Elas são do BE, gente, assim, conheci e viraram da minha vida, sabe? Já mapeei todas. A Ayana que eu vou mapear sexta-feira, agora eu vou fazer o mapa dela. E aí, dia 29 de junho é aniversário do meu filho, né? E eu falei, filho, você vai conhecer as amigas da mamãe do BE. Aí ele, da onde? Dos bastidores. Eu falei, dos bastidores. A gente vai fazer trilha, sei o que, tá? E aí ele ficou muito feliz. E eu tinha falado, cara, se eu for para Salvador, sabe aquela coisa, né? Já plasmando, eu queria muito estar lá. Se eu for para Salvador, você vai comigo. E aí, poxa, você vê com essa notícia agora, assim, eu falei assim, gente, o universo conspira demais quando a gente se entrega, quando a gente se joga, quando... Ai, Samir, só ganhei. Te falar assim, meu investimento, o meu depoimento ali foi real. E quando a gente se permite ficar refletindo sobre as nossas incoerências, sabe? Eu falo assim, eu lembro de você, Samir, sempre fica aquele alerta assim, incoerência, verdade, sabe? E com isso, eu já coloco para mim assim, não me permito, a partir do momento que eu reconheço minha incoerência, de continuar, sabe? E aí eu vou fazendo os movimentos e vou me jogando e vou... Gente, assim, eu só tenho gratidão enorme. O Rodrigo tá aí. Rodrigo, ele é meu constelador, constelei com ele e a Bárbara. Muito legal. Assim, é um movimento bastidores para mim, você, Flavinha, Claudinha, né? Assim, é tanto amor. O Vili que a gente ainda não conheceu, né? Tá nessa fase aí que eu acho que eu ele lá no final do ano. Poxa, Vili, mas a forma como ele também escreve, assim, não à toa, né, Samir? Você ia atrair sempre pessoas muito especiais. E, cara, o que eu ganhei até do BE, desde você lá fez aquela propaganda lá do mapa, sabe? Assim, da numerologia do nave. Eu passei por vários desafios, porque a primeira vez que eu coloquei pra mim, assim, de assumir, eu tava começando meus atendimentos, né? Quando eu fui pro BE. E lá no aeroporto ainda que eu comecei a falar da numerologia, antes ainda, né? Acho que quando ficou definido, o pessoal já, pelo WhatsApp, pelo grupo do Telegram, para vivência, e eu falei assim, aí eu botei alguma coisa lá falando de planetas e qual seria o dia, não sei o que, eu não lembro se foi a Carol, a Caroline de Ângeles, ou se foi a Shirley que perguntou, mas você é astróloga? Eu falei, não, sou numeróloga cabalista. E aí, quando eu falei aquilo, é tipo assim, agora, desculpa a palavra, fudeu, né? Você então, tipo, né? Se assuma, vai viver realmente, assim, a sua verdade. E no aeroporto, assim, eu já conquistei uma galera, né? Na verdade, assim, a prova, né? O que você fala de ter experiência. E aí eu me permiti atender várias pessoas que eu não tinha essa segurança, né? De já não conhecer, já de não ter aquele acolhimento, né? Que a gente tem com os amigos. E isso para mim foi tão libertador. E hoje, cada pessoa que eu atendo, quando fala assim, foi indicação do Samir, vi lá no... É uma forma de linguagem que eu tenho, eu uso suas frases, eu falo do que você fala.
É como se a gente tivesse acesso ali àquela mesmo, né, o mesmo conteúdo, o mesmo embasamento. Tudo faz sentido, sabe? A aplicação mesmo no que a gente se propõe a superar, né? A olhar, reconhecer. Então, tô assim, ó. Eu tô eufórica, eu tô. Ai, parece aquele abraço quando eu cheguei lá, né? Que parece que te abracei em 12 parcelas. Lembro demais falando isso. Eu falei, olha, gente, que figura é essa que chegou aqui? Desde o E início, quando eu me decidi ir pra viagem, para os bastidores, eu mandava um WhatsApp para você falar assim: Samir, eu tô indo, hein, Samir? Ai, Samir, tipo assim, né? Tipo, tô me permitindo dar esse primeiro passo. E quando você se permite, as paradas vão acontecendo. Gente, show, assim, que é cosmo. as pessoas falaram hoje para mim, teve uma caixinha de perguntas aqui, mas Samir, como, né, tô perdido, vencer o medo para realizar meus sonhos e tal. Eu falei, cara, o meu convite é sempre para você construir algo. Se você realmente quer algo, né, você está disposto até quanto você ir? Você está disposto a derramar quantas lágrimas? Você está disposto a suar sangue até quando? Você está disposto a perder noite com medo? Você está disposto aos outros chamar de maluco e te dizer que você está perdido? E você achava que estava perdido antes, sem ninguém estar falando nada, e agora todo mundo falando, você vai achar mais. Você está disposto a pegar sua grana que você trabalhou, juntou e investir em você? Porque assim, cara, isso é o que vai acontecer. Não se iluda. Não se iluda. Eu digo a todos vocês que entram no BE, tanto que o slogan do BE que eu escolhi é: o seu caminho de volta começa aqui. Ele não termina aqui. E ele não é aqui. Ele começa aqui. E vocês depois vão embora. Tem os que ficam, renovam, entende que precisa daquele suporte. Mas tudo que eu desejo é que vocês voem. Mas eu sei o que é estar perdido nesse lugar. Só que aquilo era uma dor tão forte para mim que eu paguei para ver tudo. Eu respondi até nos stories aí, outra pessoa, ai, eu tenho 31 anos e, poxa, tô voltando para casa dos meus pais, paguei a mesada e tudo para não gastar o que eu juntei. Beleza, é uma opção, cara. Mas assim, durante 15 anos, eu juntei uma grana boa, trabalhando duro. Eu escrevi lá, enquanto meus colegas estavam tomando long neck de R$ 14 no shopping na hora do almoço, eu estava comendo todo dia a mesma panqueca de espinafre com ricota numa academia do lado da obra. E foi assim que eu juntei o que eu juntei. Não 15 anos comendo panqueca, mas 15 anos com essa mentalidade. Que eu sabia exatamente o que eu queria. Entende? E para Sim, mim, qualquer panqueca era pouco para eu chegar onde eu queria. Eu queria trabalhar para juntar dinheiro, porque cada vez que que eu não juntava, era um mês mais que eu tinha que trabalhar ali. Porque aquilo era uma dor muito grande que eu queria me livrar. E eu faço qualquer coisa quando é um sonho. E qualquer pessoa faz. É como uma pessoa que quer ser médica e fala, poxa, mas é 5 anos de formatura, mais 5 de residência, mais não sei quanta especialização. Você fala, cara, não vai ser médico, vai ser outra coisa. Vai pois ser é. trader na bolsa, que você ganha da noite pro dia. Uma profissão. Tem gente que não gosta de esperar, gosta de ficar no gambling ali. Mas se você quer muito ser médica mesmo, e a pessoa fala, ai, 15 anos, eu falo, cara, não é nada. Não é nada. Eu queria muito tirar as pessoas da ignorância. E eu falei, eu estou disposto a investir tudo em mim para um dia viver fazendo isso. Eu espero o tempo que for. E eu me dei 5 anos, não é nada, 5 anos. Eu tinha vivido 33 uma merda. Eu vou fazer 5 anos, uma grande aventura ainda da minha vida. Com tudo que ela tem direito. Euforia, tristeza, alegria, topada, medo. Todos os sentimentos eu vivi. Todos, 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 todos. Eu só não vivi ainda. Eu fui até preso, eu fui. Mas assim, eu passei fome. Eu vivi tudo. Eu só não vivi uma morte física de alguém quando eu estava fora, essas coisas de quem fica fora. Mas eu sabia claramente, a cada experiência que eu passava, para onde eu estava indo. Eu não sabia, as pessoas ficam, qual o formato, né, que eu vou fazer. Que nem uma pessoa hoje chegou para mim e falou, poxa, o BE aumentou de preço, mudou o formato? Mudou a proposta? Eu falei, não. O BE mudou de preço, mas não de valor.
O B não mudou de formato, ele continuou com a mesma proposta, transformar vidas. Que valor tem isso? E às vezes a gente fica muito apegado na forma das coisas. O que é que eu vou me tornar? Isso não está sob seu controle. E você acha que eu imaginei que ia estar fazendo live hoje com a menina do Rio de Janeiro, que é numeróloga e vai para um festival meu no final do ano? Cara, eu não fazia ideia, nem que eu fosse muito criativo. Para com isso. Isso não é importante. É importante saber quais são as experiências que você precisa passar para tornar a sua vida melhor. E se você não sabe, mira alguém que se tornou quem você quer e pergunta o que que ele viveu. Pergunta o que que ele leu. Faz a pergunta da tua vida para a pessoa. Mas não fica procurando atalho para perguntar a coisa. Isso aí é só seu ego querendo te enganar. Você não tem como perguntar para mim, Samir, como eu saber se eu estou me enganando ou estou criando alguma coisa e eu estou sendo verdadeiro comigo? Eu falo, cara, se você que mora em você não sabe se você está mentindo para você mesmo, como é que eu vou saber? Isso é só, a sua pergunta é só para você ter noção do buraco que você está. E que se você está nesse buraco, você ainda nem sequer procurou um profissional para cavar a sua história, um processo terapêutico. Aí você está mais dormindo ainda. Você está querendo vir numa caixinha de pergunta de Instagram, saber como você resolve a sua grande questão? Você está tendo somente um desrespeito com a sua própria vida, fazendo isso. Vindo num cara da internet perguntando algo tão complexo, sem você ter investido nada. Sem você ter investido tempo e dinheiro, energia, seus desafios, seus medos, sua família, enfrentar todo mundo que vai te dizer não faça, volte pro rebanho. Sem luta interna, física e psíquica, não tem caminho. Não tem saber. Essa é a carta 7, Samir. Esse é o número 7. É o meu número que eu sempre escolhia a minha camisa do meu time de futebol. Eu quero a 7, não sabia por quê. Até o formatinho do 7, né? Ele olha assim o horizonte, ele faz seus questionamentos quando ele gosta de algo. Ele se aprofunda e cria aquela rampa para baixo. E nesse aprofundamento, e o 7, na verdade, é em síntese, né? É a soma do 3, da manifestação trina, da comunicação, mas de algo que começa no mundo das ideias, no quaternário humano, no mundo da matéria, o 4, né? 3 mais 4, 7. Então, você está falando aí uma coisa realmente para mim é muito importante, porque eu estava com essa frase assim, eu sempre quis, eu acho que todo mundo quer o melhor da vida, mas a gente não dá o melhor de si. Então, como que a gente vai querer algo da vida se a gente não está correspondendo, né? E para a gente saber qual é o melhor de si, a gente tem que nos defrontar, né? A gente tem que se defrontar com a sombra. E nessa complementariedade, né, foi o motivo de eu ter achado o seu texto, né? Sobre a raiva, sobre várias outras coisas. Então, eu estava muito disposta com essa condição, a Dadá. Com essa condição, a Dadá, ela me fez um depoimento maravilhoso daquele exercício que você mandou. Foi? Que legal. Uma das pessoas que eu escolhi foi a Damiana, assim. Obrigado, Dadá. Ela é auxiliar e, assim, acaba sendo mãe de todo mundo até, sabe? E de muita sabedoria. E me fez ver algumas polaridades, assim, foi muito bacana. Me ver através do olhar dela, né? E trabalhar tudo isso que a gente vai em busca. Mas voltando, assim, quando eu vi você falando da raiva, eu falava assim, tá, eu quero sentir. Eu entrei para os bastidores para sentir. Me identifiquei muito com aquela sua fala, né, da cabeça obesa, de conteúdo, e eu falava assim, gente, o 7 vai muito em busca de meditação, é o meu número de expressão, sabe, Samir? É a soma do meu nome inteiro. E vai se cobrando muito assim, um perfeccionismo, que justamente você fez aquela live explicando, e é total que a gente usa isso como desculpa para não avançar, o nosso carro não avança. E aí eu trouxe isso até para a numerologia, tá? A luz dessa carta não é o perfeccionismo, é o aperfeiçoamento. Então a gente escolhe lá na carta 6 se comprometer, decidir fazer as escolhas pelo nosso coração. Para isso a gente tem que estar em harmonia, tem que voltar para si, mas tem que ser leal a nós mesmos, né? Porque na hora de uma escolha, você é leal a quem? Né? O outro ou a si?
né? E eu fui percebendo que muitas das vezes na minha vida eu estava sendo muito leal ao outro, que o outro esperava e me adaptava. Mas e a mim? E eu fui vendo que normalmente eu não me lançava na vida para a parte de relacionamento, assim como um todo, sabe? Eu embarcava no sonho do outro, eu embarcava na expectativa do outro, tentava estar sempre assim conquistando as pessoas, sendo inserida, né? Vai o número 3 aí muito grande, a síndrome do camelo de Gimel, como é que você fala? E eu falava assim, cara, eu dou tanta atenção a um negativo que o outro fala, porque por que que eu valido tanto? Né? Se eu, por que eu não valido realmente quem eu sou? E aí a gente vai atrás das nossas raízes, né? Da escuta, do que a gente escuta em criança, na adolescência. E aí chegou o momento de eu falar assim, tá, para eu crescer eu tenho que experienciar. E aí foi nessa sua tônica, né? Se lança para a vida, permita entender o que é a sua emoção, o que você sente quando a pessoa está falando, sabe? E coloca à disposição, cara. É. E aí eu fui mudando essa tônica, assim, de não ser só a boa ouvinte, porque eu sempre fui boa ouvinte, eu sempre quis escutar o outro. Mas às vezes aquilo dali, quando me atingia muito, virava reatividade, né? E Uhum. você tem que extravasar por um. Mas sempre fui humilde de pedir desculpa e falar assim, cara, agora eu preciso assimilar isso, sabe? Eu tenho que entender o que essa criança aqui dentro precisa de atenção, né? E por isso eu busquei o teatro, a expressão através de lá, mas nada melhor do que leitura, né? A leitura que você faz da história do outro. E quando você conta as suas histórias, Eu não sei se eu já te contei minha história com os números. Já te contei? Não sei se no nosso atendimento eu te falei. você, Cara, você falou que já tinha feito antes, né? E não, a não. pessoa até tinha adivinhado. Não? Ela fez pra mim um negócio, mas desde que eu era pequeno, me lembrei disso agora pra te contar. Eu tinha muito sono de tarde e eu não conseguia estudar. Eu chegava da escola meio-dia, almoçava e dormia. E toda vez que eu acordava, eu fazia o mesmo percurso. Eu saía do meu quarto, ia na cozinha beber água. E quando eu olhava no micro-ondas, estava sempre a mesma hora, 3h38 da tarde. Todo, Uau! todo dia. Eu, como sempre gostei de número, falei 3 vezes 3, 9, vezes 8, 72. Em 2072 eu vou ter 90 anos, eu acho que é o ano que eu vou morrer. Sei lá. Ficava criando um bocado de coisa. Todo dia, Vanessa, 3h38, 3h38. Era a hora que eu acordava. Grava essa analogia aí. No dia que eu saí do meu emprego, foi o dia que eu fiz 33 anos, dia 3 de setembro de 2015. E eu viajei durante 5 anos, até os meus 38 anos. Eu despertava todos os dias, 3h38. Eram os dois números Uau! que eu via, 33 e 38. E justamente nesse intervalo de tempo, eu consegui construir o meu grande despertar, que estava me chamando desde que eu era garoto. Em 5 anos. Fora a numerologia de Flavinha, que depois eu vou te contar no privado. Comigo, cara. Você não sabe aqui como que fica a minha cabeça quando, sabe, aquele meme da mulher cheia de, né? Da Renata Sorrah cheia de número. Você tá falando aqui já É. é tônica total que, assim, independente, porque a interpretação do número, quando você visualiza, é muito pessoal, tá, Samir? É aqui aquele número, o que para você representou. Mas, tipo assim, o 3 já é a tônica da comunicação em que você tem fortíssimo, né? O seu talento. É o seu dia de nascimento, inclusive, né? Mas o 3, tudo que se manifesta, ele vira essa tônica assim até da borboleta. É o arquétipo do número 3, sabe? Sim. Então é aquilo que vai sofrer uma metamorfose, Uhum. que morre em vida para se transformar em um outro ser, né? Sim. E o 8 é a tônica de Escorpião, que é a casa da morte. Olha. Então, sexo, poder, transformação é tudo aquilo que você deseja e que você consegue realizar. Uhum. E quando a gente soma o 13 e o 8 é o 11. Foi até que eu falei assim, é o BE, né? É. Que vai trabalhar inspiração, expansão de consciência, é um número mestre
energia yin e yang ao mesmo tempo, assim, e para coletivo. Então, eu acho que simbolicamente foi muito essa questão de você se permitir olhar aqueles números e perceber que a etapa de morte, né, que você ia vivenciar de transformação na sua vida, como um salto até quântico e de você inspirar muito mais pessoas, ia acontecer. E ainda a minha vida mudou. A sua foi quando você admitiu no aeroporto para as meninas. Eu tive um dia desse, que foi o dia 31/12/2019. Eu fiz um post no Instagram. E o post, eu até então postava muito poucas fotos com o meu rosto, assim, de frente. Eu nunca faço selfie, por exemplo. Não era uma coisa que eu gostava de mostrar meu corpo e tal. Eu sempre tirava, eu era fotógrafo, então eu tirava fotos de uma paisagem que me inspirava e escrevia um texto sobre aquilo, mas raramente aparecia Sami, né? E um dia, minha irmã estava comigo nesse evento, eu falei, tira uma foto minha. Eu lembro que eu tinha acabado de mergulhar, e eu falei, eu quero sair assim, bem molhado, como se estivesse lavando a alma. Eu levantei, ela tirou, fiquei olhando com a mão no joelho, assim, em pé, e ela tirou a foto. Eu peguei essa foto e fiz um post dizendo, o que você aprendeu comigo neste ano? Foi a primeira vez que eu consegui me posicionar como uma pessoa que realmente ensina. E sabe o que aconteceu depois dali? Eu me senti rico de tudo. Tudo. Sim. Fiquei rico depois dali. Rico de tudo que você puder imaginar. Foi o ano que apareceu a Flávia na minha vida. Foi o ano que eu ganhei mais dinheiro. Foi o ano que eu mais realizei coisas. Foi o ano que a minha empresa, Abundância. funcionários, que entendeu, era eu, empreendedor, eu e Vili. Tudo aconteceu. É como se tivesse alguém esperando para assinar e falar: eu assino, mas assina primeiro, cara. Porque até então, eu já tinha tentado fazer curso de fotografia para ensinar as pessoas. Eu já tinha tentado empreender outras pessoas online, fazer curso de gente que tinha alimentação saudável, amigos. Eu via talento em todo mundo para ensinar. E meu sócio falava: quando é que você vai fazer para você? Eu achava que eu não tinha nada para ensinar. E mudou também no dia que meu terapeuta chegou para mim e disse: mas o pouco que você acha que você já sabe, será que não pode ser muito para alguém que está começando? E eu comecei aí, a entender que eu não estava ensinando para um Sami exigente, crítico, experiente. Eu estava ensinando para o Sami de 33, não de 38. E o Sami de 38 precisava de um Sami. Um Sami de 33 estava precisando de um Sami de 38, que é como eu estava. E eu mirei nele. E eu sei muito bem o que esse cara sentia. É por isso O número do micro-ondas. Exato, o nome do micro-ondas. É por isso que no BE tem todo o conteúdo para o Sami de 33. Mara. E Vanessa de 39 aqui também. Vou fazer daqui a pouco. Gente, é fantástico. E 33 é um número mestre, viu? É. É uma idade não à toa, né? Foi a idade de Cristo, mas na maçonaria é o grau máximo até que se chega. Uhum. Mas na numerologia cabalística a gente entende que mal conseguimos às vezes dar conta de um 11 ou de um 22, que dirá um 33, né? Mas é uma idade muito simbólica, realmente, da gente entender essas mortes que são necessárias, desapegar, mas querer renascer diferente, né? Porque senão a gente fica só na casa da Fênix, que é o número 8. Nossa, esse simbolismo maravilhoso da Fênix, mas evoluir mesmo, ir para essa questão de dar um passo além. Quando eu entrei, essa sua frase que todo mundo, né, quer renascer, mas poucos estão dispostos a morrer, eu agarrei muito fortemente, sabe? E eu falava, o que você falou, o que eu estou disposta a dar de mim? O dar como a tônica mesmo, a partir do momento que você mergulha, você causa ali a pressão, mas você recebe todo, né? De volta. Então, com que pressão você quer? A vida não olha pra gente que não tem coragem. Ela tem mais o que fazer. Ah, e é o que eu mais admiro numa pessoa, sabe? Gente, cara. Pô, esse cara aqui tá... Eu recebo perguntas de vitimização. Eu não olho, eu não leio. Essas caixinhas aqui eu respondo pouca, porque eu sinto o cheiro da vitimização. Eu não vou lá mais.
Eu não tenho tempo. Sim. É Se a covardia. vida não olha para essas pessoas, por que que eu vou olhar? Esquece, cara. Esquece você ficar tentando rastrear tudo, todos os poréns. Esquece você tentar acordar sem tomar um saculejo da vida. Isso não é vida. O que você quer é uma outra coisa. O que você quer é continuar sendo criança. E a vida está precisando de adultos. A vida está precisando de pessoas maduras. A vida está precisando de pessoas que não pensem de forma binária. Porque isso já tem de monte. A humanidade é garimpo. Você precisa pegar a sua peneira para achar as pedras preciosas, porque a maioria é cascalho. Infelizmente é. Pegue pedras preciosas e dê valor, cuide delas. Cuide delas. E tem muitas pessoas que não vão ter dó de você. Ter dó de você na hora que você está vulnerável. Elas vão pisar em você. Seja perspicaz. Sabe por que eu saí do Brasil? Não saí só para fazer uma grande aventura, não. Eu saí porque eu fui humilde. Eu falei, eu não vou dar conta de estar completamente vulnerável e com medo e ficar do lado de tanta cobra aqui. Dos maiores haters. Amigos, familiares. Esses são os maiores haters que você vai ter. As pessoas que você conhece desde sempre. Porque esses vão lhe criticar. Desde o início. Vão fazer você voltar. Vão te botar o medo deles mesmo em você. E eu falei, eu não dou conta de ficar aqui ouvindo isso. Porque a minha raiva vai vir à tona e eu posso me perder. Então eu vou cair fora. Eu vou experimentar a liberdade. A liberdade através de uma fuga, para depois experimentar a liberdade real. Porque ninguém consegue ser livre de uma hora para outra. Liberdade você pode até nascer livre, mas depois você é capturado. E depois você tem que reconquistar essa liberdade. E dá trabalho. E dá trabalho. É muito difícil achar um adulto livre. Crianças livres é muito fácil. Mas um adulto verdadeiramente livre é difícil. Porque dá trabalho. E as pessoas estão preocupadas com isso aqui. Elas gastam muito tempo aqui, ó. E ainda chama isso aqui de liberdade. Acho que eu sempre tive muito medo de ser livre. E eu assumi isso assim nesse momento da entrada dos bastidores, assim, nos bastidores. Porque eu sempre ficava em busca de tentar conhecer o porquê das coisas, né? Tentar entender um para quê. E aí eu comecei a ver assim, tá, o que que você faz aí com tudo que você tem? Né? Eu fico em busca do conteúdo, por isso, né, que eu fiquei tanto nessa sua analogia do cabeção aí. E a sabedoria, né? Ser sábio é justamente como você vivencia esse conteúdo na sua experiência. Sim. E essas experiências todas que a gente atrai. Então eu falava assim, cara, eu já ouvi tanta coisa, já passei tanta coisa pesada, mas por que que eu me permiti? E aí em busca, né? Por que que eu me permiti? Às vezes era mais fácil se mostrar forte e cascuda, né? Do que tomar realmente uma decisão e assumir assim, não quero mais responsabilizar o outro. No começo, inclusive, entrando nos bastidores, vendo aqueles textos, né, os primeiros textos, e falava assim, na hora de botar ali o depoimento não, né, um pouquinho da nossa história para tentar concorrer aí uma sessão com você, né, ou de alguma coisa assim, ser chamada, eu escrevendo, eu falava assim, cara, mas eu tô fazendo exatamente isso que o Samir fala, eu tô ainda falando do outro. Esquece o outro, você, né? E assim, e aí eu fui colocando esses aprendizados falando assim, a história não é do outro, é você, é a sua história. Por que você permitiu, né? Por que que você está sendo vítima? Por que que você não se reinventa, Isso. né? Assim, perdi minha mãe, Sami, e era a pessoa, né, que eu mais busquei, que lutei e olhava e falava assim, não me permito mais julgar a minha mãe, independente, né, de chegar a esses
temas de constelação, essas coisas que a gente já vai em busca depois melhor. Mas eu falava assim, e você falava assim, honra a história dela, né? E você usou isso na Semana de Verdade, sempre, da verdade sempre vai ser uma tônica que nos prende, são os nossos pais. E eu olhava e falava assim, admita certas questões, né? Que foi como ela pôde dar. E uma coisa que foi muito forte para mim, essa questão de ser cuidadora do outro, de querer. Eu não sabia nada do meu papel, eu estava muito assim, em busca de ser a salvadora mesmo. E salvava o outro e falava assim, e para você? O que que você tem medo aí de olhar e de acessar e se permitir superar? Mas uma tônica que sempre, assim, eu nunca me fechei para melhorar. Sabe? Eu queria que as pessoas me falassem assim, procurava em vários atendimentos, cartas, astrologia e tal, para que a pessoa me falasse quem eu era. E aí a vida vai te levando assim por mais. E por isso que eu amei a numerologia, né? Porque você vê ali teu livro e ali você não pode correr. Só que, inclusive, o primeiro mapa que eu fiz não foi o meu foi o sétimo mapa. Então, assim, eu consegui fazer 6 antes de querer olhar para o meu de uma forma mais crítica e falar assim, né? Como você. E olha o 7 aí, como você olha para você, Pensei nele. né? E como você olha para você, como você permite se achar merecedora, sabe? Né? Eu acho que a gente acredita tanto no que o outro fala e que vai. Eu fiquei uma caçadora assim dos meus erros, sabe? Aquela coisa assim de punição, de culpa, você, é por isso, é por isso, é por isso. E aí, quando você vira, tenta virar, essa chave foi o que você falou, não vira, né? Você vai só. É um parafuso, né? Você vai aprofundando aquele parafuso lá ali Uhum. dentro das suas camadas. E eu percebi assim, cara, tudo tá no lugar certo, na hora certa, mas você tem que estar atento. É isso. Vamos viver aí o estado de presença e viver o que realmente assim não é perder o controle. Não perco, né? É um medo de perder. Mas eu tô mais aberta para que a vida me surpreenda. Hum, E é isso que eu vou em busca, assim, sabe? Me surpreenda. isso. Pessoas me surpreendam. E aí vem a pessoa admitir o que ela tem de quem ela é. Porque nós somos, né, esse resultado de tudo. A gente, quando vai para os extremos, a gente separa. Não, nós somos esse, né? A mesma unidade ali, só que em um grau diferente. Então, busca isso, né? Vai andar na bicicletinha e vai buscar o seu equilíbrio em movimento. E aí eu falei assim, eu falei, cara, não me permito mais muita coisa. Não, sabe, não faz mais parte. Não me permito. É isso aí. Não me permito, né? É um Não compromisso tenho que nada. comigo. Eu não fico em determinados lugares. Eu não converso sobre determinados assuntos. Chega, eu disse, chega para mim. Eu sei o que é viver fazendo outra coisa. Então eu posso escolher, mas antes eu achava que a vida só era isso. É chegar no Natal, falar mal dos familiares que não estão, né? É falar das fofocas. E quando você está com pessoas de hábitos diferentes, cara, você sente até vergonha dos seus. Com certeza. Sabe, você tá numa mesa e todo mundo come saudável. Você não pega uma Coca-Cola com a mesma facilidade que você pegaria com a sua galera lá. Você passa a respeitar as pessoas. E aí você passa a se respeitar. Você passa a querer ser igual a ela. Você fala, caramba, que legal isso. Se você está numa mesa onde todo mundo, você sabe que todo mundo tem autorresponsabilidade, você não vai ficar fazendo fofoca e culpando ninguém ali naquela mesa. Mas quando você acha conforto na empatia dessa, você faz, cara. Você faz. Se sabotar não é você arranjar uma desculpa para você. O maior sabotamento que existe, a maior sabotagem, né? É você ficar lá, do lado das mesmas pessoas, por causa do seu medo do novo, por causa da sua imaturidade de não fazer uma amizade na vida adulta. Porque você diz que as pessoas não prestam. Ai, que é muito difícil. Você só está com medo. Você só está com medo. Você fica do lado ali de uma coisa que você não gosta, que é nociva, e por preguiça de procurar outra coisa melhor. Porque isso vai requerer movimento. Movimento, cara. E você fala, não, eu já tenho problema demais. Eu já tenho muita coisa para fazer. Então você decide permanecer num lugar que te adoece? Como assim, cara? Quem não se movimenta não permite reconhecer as correntes que te aprisionam, né? Exato.
Imagina que você está numa jaula. Você está num jaula não, num zoológico. E aí você vê um tigre andando. Já viu o tigre quando está no zoológico? Ele tá é imenso, né? Ele tá ali andando de boa, tem árvore. Aí você fica olhando e fala, nossa, ele tá livre ali, ó. Tá vendo que o zoológico é legal? Ele, ó, como ele tá ali, ó. Não é tão ruim, né? Só que aí você anda pro lado, aí você vê um gorila na grade, revoltado, gritando. Você acha uma diferença entre os dois? Ambos estão presos, mas só um tem a consciência disso. E mostra e briga pela sua liberdade. Eu desejo que as pessoas sejam um gorila. Porque muitas vezes é confortável ser tigre. Eu sei que eu tô preso, mas tem isso aqui, né? Mas tem ali. E até que não é tão ruim assim. Não existe ser meio livre, gente. Não existe ser 30% livre, 80%. Ou você é ou não é. Simples assim. Ou você é ou você não é livre. E você sabe. Ou você ama verdadeiramente uma pessoa, ou você não ama uma pessoa. Porque amar uma pessoa é querer ver ela livre e feliz. Ser um bom pai, uma boa mãe. Não tem duas opções. É uma. É dar todas as condições para aquela pessoa ser quem ela é. Sustentar um filho é sustentar a identidade que você está percebendo que ele tem. Independente se isso é contrário do que você imagina. E muitos pais não sossegam até que seus filhos cumpram as obrigações de ser como eles acham que eles devem ser. Isso não é amar verdadeiramente um filho. Isso é amar verdadeiramente a si mesmo. Isso é querer garantir através de uma outra pessoa que não haja uma nova frustração. E você passa a sua para frente. Ó, eu não consegui resolver essa frustração, então resolva aí. Porque dois sem conseguir ser médico eu não vou aguentar. Dois sem conseguir ser rico eu não vou aguentar. Então vá ser rico, mas seja da minha maneira, porque eu sei. Eu não fiz porque eu tive medo, não consegui fazer, porque eu fui da ditadura, da superinflação, eu invento um bocado de desculpa, mas você pode. Desde que você faça isso. Entendeu? Eu te sustento, você mora aqui. Não disse que não é amor verdadeiro, é amor Somente assim. condicional, é diferente. É amor condicional. Você banca realmente isso? Eu nunca me esqueço da menina que me perguntou: meu filho tem 10 anos, no meio de uma palestra. Você me quer ser jogador de futebol. Como é que eu faço para dizer para ele? Porque eu até disse: poxa, você pode ser narrador, você pode ser comentarista, você pode ser técnico. Falou: ah, certo. E se ele falasse que queria ser técnico, narrador, comentarista? Você iria falar: oh, você pode ser jogador. Você não ia falar, né? Porque você está indo para um lugar que você sabe que ele ganha mais, que tem menos risco. Mas seu filho só está querendo se expressar. Quem está Ai, preocupado com profissão é você. Entende? O medo é seu, não é dele. Porque meu sonho já foi ganhar uma medalha de ouro nas Olimpíadas jogando vôlei. Quando eu vi o time de 92 ganhar. Marcelo Negrão, Paulão, Giovanni, Maurício, Tandy. Esse era meu sim. sonho, cara, esses caras. E um garoto que jogava vôlei sempre foi querer o quê? Depois passou. Depois meu sonho foi ser útil a alguém. Depois meu sonho foi amar uma mulher. Depois meu sonho foi prosperar, ser um empresário. Depois meu sonho foi ser um colecionador de histórias. Hoje meu sonho é transformar a vida das pessoas. Porque o tempo eu não sei. Com certeza não vai durar muito aqui. Porque minha prioridade vai mudar, não é porque eu não gosto de fazer. Talvez meu sonho seja vai ficar fazendo live, ficar mais com um filho meu. Talvez seja ficar menos no telefone. Me incomoda. Um cara que não tinha rede social não gostava de telefone.
tinha horror, criticava os amigos. De repente, o telefone é a profissão do cara. Me incomoda. Tem um lado gratificante, claro. Me dá minha liberdade. Tudo tem um preço. Eu estou sempre avaliando se eu vou querer ficar pagando. Sempre, estou avaliando tudo. Para manter a qualidade da minha mente, que é conseguir ficar sem fazer nada. Essa é a maior qualidade da mente. Ficar sem fazer nada e tá bem com isso. Eu não lembro a última vez que eu E não você, quis criar conteúdo, por exemplo. você fala muito dessa questão da expectativa, né, Samir? E é outra coisa que também eu levo muito para mim, assim, não tenha expectativa, Uhum. sabe? Não joga porque isso vai gerar uma frustração, né? Então, assim, por isso que assim, eu não espero, né? Aí a gente vai para o esperar também, assim, né? Aquilo que você vai ficar ali parada, esperando vir até você. Mas movimente-se, assim, vai. Então eu ponho muito para mim assim, não espera, faça, seja, né? Assim, eu acho que a vida quer isso. Impossível não falar, né? Na numerologia a gente vê, e às vezes a pessoa vem com uma expectativa. E eu lidar com a expectativa é meio complicado, porque, né? Aí vai lidar com essa questão da cobrança, entre aspas, assim, né? Da devolutiva. E aí eu falo assim, cara, o propósito é ser você, como você fala, assim, é o melhor da sua alma aqui nessa experiência. Você já está trilhando seu propósito desde que você nasceu, Sim. né? Missão vai ser o melhor de você mesmo. Então, assim, só que não pensa na missão. Porque as pessoas, inclusive, agora não vão te ver pela sua missão, é só quando você sair desse plano e as pessoas vão olhar e falar assim, cara, ela passou essa imagem e conseguiu, porque a gente só percebe no contraste, então vai ser na ausência que a pessoa vai ter uma percepção. Uhum. Então, assim, vai em busca assim, você está indo, você está fazendo tudo que você pode fazer, Uhum. né? A gente sempre pode mais. Só que justamente é não ter a expectativa de oferecer aquilo é que vem o brilho. E aí que, né, que a gente fala assim, me surpreenda. Então, assim, realmente não esperava. E aconteceu. É. Não esperava conhecer uma pessoa. A gente aprende tanto. Eu aprendo com cada pessoa que. Não vou falar nem dos atendimentos, porque eu sempre busquei, né? Adorava conversar com os mais velhos, ouvir o que eles tinham para falar, mas sempre separando isso e tentando falar assim, mas é a visão dele. Não julga, sabe? Porque quanto mais diverso for, mais a gente tem munição de vida, né? Sim. A gente sabe, eu acho que, mas só que eu acho que eu era preparada tanto assim só para levar os tiros, sabe? Que eu não me permitia me jogar sendo, né? E você tá falando isso, a vivência que foi lá em São Paulo, o tempo inteiro eu olhava e falava assim, gente, eu fui tão preparada. Foi meu depoimento, inclusive, para o Lucas, né? Lá no final. Eu fui tão preparada para o receber. E a primeira coisa que o Lucas falou foi assim: você deu tanto de você aqui. Eu falava assim, mas eu vim aqui para receber, sabe? Me permitir receber. E recebi de história. Assim, eu lembro que quando a gente desceu para a cachoeira, eu queria ficar até. Eu queria ser a última, porque eu queria ouvir, não queria perder uma história. E cheguei lá embaixo, assim, perdi a da Flavinha, né? Pô, a da É. Flavinha eu não peguei, né? Eu não achei que ela nem fosse falar. E aí, quando eu cheguei lá embaixo, eu tava assim, tão, né? Pulsava aquela coisa assim de falar assim: caramba, pandemia, eu tô aqui. Caramba, me permiti bancar essa parada assim, sabe? E tô aqui. E aí, o que eu faço com isso aqui? Faz nada. Só sente, né? Só sente. E eu sentia de olhos fechados, tudo assim, né? Eu guardo aqueles momentos assim, eu não queria dormir. Queria, a gente entrava no quarto de novo, de noite, né, para descansar e a gente conversava, quais foram as percepções do dia, assim, sabe? E eu falava assim, o presente é mágico. É. E todos os momentos que eu vou, assim, mas é uma dualidade também, sabe? Assim, eu me prendo muito, assim, no ambiente de trabalho e eu fico me questionando, eu não tô me permitindo a vida. Mas quando eu vou para a vida, eu vivo a vida, Isso. né? É o presente, assim, É. é muito. É uma coisa, assim, de querer olhar. Sempre olhei nos olhos das pessoas, queria buscar, assim, o que ela tá querendo dizer, sabe?
que ela tem para me ensinar? Aí vem o olhar da criança, né? Cada pessoa é nova, é um novo. Cadê Yuri, É... menina? Hã? Cadê Yuri? Eu vou ter que chamá-lo, aí eu teria que. Tá na live. Vou chamar. Banho demorado da porra. Yuri, vem cá. Mamãe vai te dar uma notícia agora que eu falo também. Não tem problema, não. Ele tá com vergonha, porque ele tá de pijama, Samir. Já tá sabendo da novidade? Novidade. Cara, Fala, Samir. presta atenção. Você, no dia 9 de dezembro de 2021, estará embarcando para Salvador, Bahia, para vir com a sua mãe para o evento dos bastidores aqui, que vai durar 4 dias, cara. Na Praia do Forró. As férias, Yuri! Cara, você vai conhecer o Samir, uma galera lá dos bastidores, cara. Cara, As filhas da Flávia, ó. as filhas da Flávia. Ai, que Obrigada. massa. Um presentão, sabia? Foi aquele depoimento que a mamãe deu? Sério? Mamãe, Sério? curso de depoimentos, primeiro lugar. E o prêmio foi levar vocês dois para Salvador. Melhor do que ganhar qualquer concurso, né? Não fala a verdade. É, E agora você vai ouvir várias histórias lá, hein? como assim? Várias histórias, as pessoas lá falam várias coisas assim da vida. Capaz Você de gosta de chamar também participar, pra de contar falar. sua, viu? Eu tô pensando em fazer um módulo lá só com as crianças, um bate-papo. Que tal? Você topa? Seria bom. Claro. É, tem crianças da sua idade, a gente bate um papo lá e tal, e acabou. De boa. Você viu aquele áudio que eu te mandei dele falando sobre relacionamento, né, Samir? Ih, que massa. Se acha super experiente dentro, ele falou, dentro das séries, das questões. É um candidato aí a fazer parte do futuro BE para eles mesmo. Vai ser massa, Muito Yuri. bacana. Vou adorar te conhecer. Parabéns pela mãe que você tem. Obrigada. Você está em boas mãos. Tô mesmo. Tô mesmo. Samir, prazer Família, demais. beijo. Obrigada. Estou muito feliz. Que bom que vocês gostaram do presente. Parabéns. Estou aqui te esperando de braços Como abertos. dorme hoje? Eu estou pensando em cada detalhe aqui para receber todos vocês no evento do final do ano. E até breve. Feliz que vou te ver durante mais um ano. Ai, eu já tô lá. Eu lembro que quando eu entrei para a vivência, falando com Claudinha, e ela falou assim: Vanessa, se prepara para a vivência. Então, eu falei, Claudinha, a vivência já começou. Desde o momento que eu decidi ir, assim, eu já estava me vivenciando, né? As minhas emoções. E, gente, que a resposta maior? Não. Gente, quem ainda tem dúvida, ainda tem vaga, Samir, para entrar nessa turma aí? Quem ainda tem dúvida? Tem 50% já preenchida. Ai, O gente, primeiro assim, permita-se. Eu não tinha condições, vamos colocar assim, racionais, né, financeiras de entrar e eu falei, se a vida quer uma prova de que eu estou disposta a receber, eu tenho que investir em mim, isso. nas minhas escolhas, nas minhas decisões. E eu te falei, né? A intuição, quando ela vem, ela não erra. É. Então, assim, sentiu, gente, segue, né? Tua alma falando, vai ser você. Mas a parada é que o Samir ajuda a gente a descobrir quem a gente é dentro de várias experiências, né? De várias relações. E não à toa é carta 7 também, na astrologia, né? A casa de Libra vai falar de casamento, sociedade, mas principalmente de relacionamento. Então não adianta a gente ir meditar, buscar a nossa interiorização, se a gente não botar em prática a experiência, as relações. Você paga para Só ver? assim a gente Tem gente evolui. que paga e vê, tem gente que não paga. Pago e dou minha cara a tapa agora. Obrigado por estar junto mais um ano. Você é linda, amo você. Obrigado, Yuri.
Também Tchau. amo! Bé. Até breve, meu amigão. Obrigada pelo presente, Nada. Samir. Obrigada a todo mundo que votou, gente. Obrigada. Obrigado. Estaremos. Tchau. Beijo. Beijo. Pois é, galerinha. Eu vou anunciar agora os ganhadores. Tá todos aí?